O tema desta edição do programa TV Direitos Humanos é violência no futebol, dentro e fora do campo. Para conversar sobre isso, eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, contamos com a participação de Túlio Velho Barreto, sociólogo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. A gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. Este ano de 2024 já começou marcado por uma série de episódios de violência envolvendo futebol. Confronto entre torcidas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, gente ferida a bala em briga entre torcedores do Fluminense e do Botafogo no Rio de Janeiro, e aqui em Pernambuco, o episódio de agressões contra jogadores do Fortaleza após partida contra o Sport pela Copa do Nordeste. A gente tem a impressão de que, quando fatos dessa natureza ocorrem, o tema ganha as manchetes, mas logo são esquecidos. E aí não demora muito até que vem o próximo clássico e, com ele, uma nova onda de violência com mais vítimas. O que falta para termos um ambiente saudável e seguro, principalmente fora de campo? É com essa pergunta que eu agradeço a presença do nosso convidado, Túlio Velho Barreto, e já inicio a nossa conversa. Um prazer estar aqui, Marcelo, Manuel, para a gente conversar sobre um tema que é muito importante, né? O futebol mobiliza milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Envolve questões econômicas bastante elevadas, né? Basta a gente ver contratos dos jogadores ou transações envolvendo jogadores e patrocínio, né? Dos clubes. Envolve uma questão cultural também, né? De certa forma, o futebol está muito associado às identidades nacionais, cada um com suas características próprias, mas sempre muito identificado com a identidade do país onde se pratica o esporte. E também a questão social, né? Muito importante, onde o tema da violência deve ser tratado, né? Como um fenômeno que existe, infelizmente, em todas as sociedades, em algumas sociedades de forma mais ampliada, em outras mais controlada a violência, né? Então, esse é um debate bastante oportuno. E o futebol é um elemento tão marcante, né, na cultura brasileira. É provavelmente o esporte que surge logo assim, né, na imaginação de quem é de dentro e quem é de fora do país, né? Associa rapidamente, é o sonho de boa parte, né, das crianças, dos meninos e meninas, principalmente os mais pobres. E quando vai ter esse movimento, né, de ir nos estádios, infelizmente acaba acontecendo isso, né? E são vários tipos de violência, né, Túlio e Manuel? É a violência, por exemplo, às vezes de uma superlotação de um setor específico, é a violência, por exemplo, de não ter água no anel superior, que é mais barato, é a violência da polícia ao conduzir a entrada dos torcedores, e é a violência entre as torcidas, ou que não são torcidas, né? Fica aí também a questão para a gente ponderar. Manuel, como é que a gente pode estar entendendo isso a partir da questão da segurança pública? Porque a gente, com essa questão específica, né, entre o jogo Sport Fortaleza, que teve os atentados, né, que foram pedras e bombas jogadas dentro do ônibus, a gente conseguiu ver realmente que ganhou as manchetes, que está no jornal, no rádio, na televisão, e é unânime falar, mas ninguém foi responsabilizado ou ninguém foi punido, e dá a sensação de que vai continuar sendo assim, né? A gente vai punir, vai ter jogo sem torcida, mas quando voltar, como é que fica essa situação, Manuel? Onde é que a justiça falha, ou a falha não é da justiça dentro desse processo? Não ainda, digamos assim, a gente poderia falar de justiça, porque o processo ainda está no âmbito da delegacia com a investigação, né? Então essa investigação é uma fase de inquérito policial que vai apontar, a partir dessas investigações, a gente espera que evidencie quem são os responsáveis, e aí vem o Ministério Público numa segunda fase, que nós chamamos de ação penal. E aí na ação penal existe o contraditório, ampla defesa,
porque graças a essa democracia, as pessoas que são acusadas são processadas, elas não são presas e torturadas, né? A gente não está numa ditadura, então a gente precisa reconhecer na democracia esse espaço coletivo que é o esporte, que é o que Túlio chamou a atenção. Então, numa democracia, essa arena pública, né, Habermas traz até essa analogia, né, o mesmo que acontece num campo de futebol acontece na política, né? Então, acho que o que acontece hoje nesses atentados, nisso que você está falando, é uma certa baixa de qualidade do espaço público. É um espaço público que foi erudido pelas redes sociais, cada vez mais agressivas ao outro, há uma intolerância em relação a ideias, né? Então, se você tem intolerância a ideias, tem também intolerância a times. Então, eu acho que o que está acontecendo é a perda de qualidade do diálogo enquanto pessoas, porque quem vai com a família para um campo de futebol vai para ver um show, um espetáculo, que é o esporte. É o esporte jogado, né, por profissionais competentes, que são ali atores e atrizes, né, de uma cena que deveria ser, como era um show de cultura, como era uma atividade lúdica, um evento de prazer, e não um evento policial. Túlio, e o que é que a literatura da sociologia, quando você estava mais se debruçando sobre o assunto do futebol especificamente, ele consegue fazer pontos de convergência com essa questão da violência? É um tema estudado, é um tema debatido? Sim, todos esses temas são abraçados, né, pelas ciências sociais, de modo geral. Tanto o futebol, né, existe todo um campo da sociologia do futebol, da antropologia do futebol, ou até do esporte, de modo geral, e o futebol sendo um campo mais específico de estudo. E também a da violência, e a violência relacionada ao esporte. Quer dizer, como o Manuel colocou, né, e eu tinha colocado inicialmente, é que, enfim, o futebol ele não está dissociado do contexto da sociedade. Né? Em sociedades que há uma prática maior de violência porque as pessoas não são processadas, porque não são julgadas e porque não pagam pena nenhuma pela violência praticada, onde não existe isso, evidentemente que há um estímulo para a prática da violência de forma mais efetiva. Onde há, né, processos, julgamentos, condenação, etc., isso inibe a violência, né? E é uma questão social, do contexto social. A gente, embora vá para a esfera policial, do judiciário, etc., mas o problema é um problema social. Em si não é torcida organizada, por exemplo, uma questão de ser tratado única e exclusivamente como um caso de polícia, né? Mas como um tipo de organização que existe no contexto da sociedade e que reflete é um fenômeno daquela sociedade, reflete, né, o modus em que se organiza aquela determinada sociedade. Então, é esse aspecto que eu acho que é importante. Evidentemente que a gente vai ter a oportunidade de continuar conversando aqui e esmiuçar mais, né, o que leva à violência, por exemplo, dentro do esporte, como ele se relaciona com a sociedade de modo geral. Mas a gente tem que ver como um fenômeno social. Mas foi muito interessante você trazer essa perspectiva, né, que a torcida organizada ela não é uma organização criminosa, né? A gente vê muitas ações sociais, muitas ações de solidariedade por parte dessas torcidas. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema a violência no futebol dentro e fora de campo. E a gente abre esse bloco com a reportagem sobre estatísticas da violência nos estados e medidas também de prevenção e combate. Vamos conferir? Uma pesquisa realizada em 2022 pelo IPEC, Instituto de Inteligência, Pesquisa e Consultoria, em parceria com o jornal O Globo, revelou que cerca de 68 milhões de mulheres torcem por algum time de futebol no Brasil. Embora o público feminino cresça nas arquibancadas, a violência contra as mulheres ainda é uma realidade. As torcidas organizadas femininas estão por todo o país, a exemplo da Camisa 12 no Rio e da Gatas da Fiel no Pará.
O Elas e o Sport é uma dessas torcidas, grupo que busca tornar os estádios mais seguros e inclusivos. Quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Sport pela invasão do campo no jogo contra o Vasco pela Série B em 2022, apenas mulheres, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência foram permitidas nas arquibancadas dos 3 jogos seguintes. É possível sim ir ao estádio, torcer, apoiar seu time, viver o futebol sem violência. Estamos ali buscando trazer mais mulheres para o estádio para que todas se sintam de uma forma mais segura, tanto que nos jogos de punição foram muitas pessoas pela primeira vez porque se sentiram mais seguras. Eu defendo que os clubes devam estimular as torcidas organizadas, o crescimento dessas torcidas femininas. Por outro lado, a justiça, a federação e os clubes devem combater as torcidas masculinas, não o torcedor normal, mas os que estão infiltrados. Esse sim, com trabalho de inteligência da polícia. Existem crimes específicos referentes a atividades desportivas. A grande vantagem de termos um juizado específico para o torcedor é que os delitos são processados e julgados na hora em que ocorrem. Então, se o caso é trazido pela polícia, alguém é preso em flagrante ou um problema de ingresso, é levado ao juizado do torcedor, que funciona dentro dos estádios, esses casos vão ser julgados na hora. Ao longo dos anos, surgiram os coletivos, movimentos e torcidas organizadas exclusivamente femininas, que buscam legitimar a presença das mulheres no futebol através de diversos projetos. Nós temos a campanha Elas na Ilha do Retiro, onde nós sempre divulgamos nossos pontos de encontro, tanto dentro como fora do estádio. Fazemos listas em todos os jogos, onde as meninas colocam os seus setores e suas localidades, para que o máximo de meninas que moram próximo ou que vão para determinados setores possam se juntar e se sentirem um pouco mais seguras. Temos o Nossa Torcida pela Vida, que é sobre campanha de doação de sangue. Temos também o Amor Além das Arquibancadas, que é uma campanha muito bonita, onde nós vendemos rifas e rifamos produtos do Elas e o Sport, onde toda a renda ela é revertida em produtos de higiene, onde nós vamos no centro do Recife distribuir para mulheres em situação de rua. Alguma ação que valorizasse a torcida feminina, que não é pequena, ela precisa ser valorizada. Bom, eu acho que talvez os grandes protagonistas, né, do futebol e dos esportes de maneira geral, muito provavelmente são os torcedores, né? Túlio, como é que a gente encara, por exemplo, essas ações de punição com torcida única? Isso está punindo alguém? Isso está punindo quem é realmente, em tese, que deveria ser punido? Isso tem uma interpretação errônea do papel social que as torcidas têm dentro desse processo cultural do futebol? Então, muitas vezes se defende a ideia de que você tem que ter, por exemplo, torcida única no estádio, né? Que é algo que eu acho absolutamente questionável. Não vai no cerne da questão, né? Que é um problema que a gente vive na sociedade, né? A questão da violência, como o Manuel chamou bem a atenção, algo que está cada vez mais presente, né? E resultado dessa intolerância reinante no país nos últimos anos. Então, vai se agravando. E outras questões sociais terminam também tendo impacto. Então, por que é absolutamente ineficaz você pensar em torcida única, né? Porque você está punindo todos os torcedores daquele clube, quando na verdade você sabe que é uma gangue ou é uma galera, é um grupo pequeno, às vezes até dentro da própria torcida organizada, que provoca aqueles atos de violência. O caso mais recente, né, do Sport e Fortaleza ocorreu a 7 quilômetros do estádio de futebol. Quer dizer, não foi dentro do estádio, não foi promovido por 30 mil torcedores do Sport, e foi um caso que, segundo informações se tem, a polícia tinha condições de agir de forma preventiva para evitar
aquele tipo de ação, porque tinha algumas informações. Se não tinha, tem que ter um setor de inteligência que seja capaz de atuar, né? Depois, o fato das torcidas organizadas, ou dirigentes de torcida organizada, representantes, se reunirem para fazer um pacto de não violência, por um lado, é positivo, porque, enfim, isso evita, né, inibe a ação de grupos dentro dessa torcida organizada, porque a gente não pode generalizar, mas, por outro lado, mostra a falência do Estado, que é incapaz de fazer essa convocação e discutir a questão da violência, como a gente está conversando aqui, né? Quer dizer, são os próprios protagonistas envolvidos nesses casos, não necessariamente as pessoas envolvidas nos atos de violência, que convocam e que decidem que não vai ter violência. Espera aí, e o Estado, onde é que fica? Né? A polícia, o poder judiciário, o juizado do torcedor, onde é que ficam? E a gente estava falando também, né, entre os blocos, sobre os vários tipos de violência que é possível a gente encarar ali nessa esfera do futebol, né? Por exemplo, a gente foi lembrado aqui, né, pela nossa produção, que em dado momento um time tinha sido punido para não ter torcida, o clube recorreu e teve a possibilidade de ter como torcida mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Então a punição do time seria ter esse público que geralmente não tem acesso a esses espaços, porque geralmente é um estádio que não é pensado, é uma logística que não é pensada para essas pessoas. Quem é que a gente tá punindo? Quem é que a gente tá ajeitando, né? Quem é que estão aplicando essas violências, Manuel? Então, pois é, na verdade você disse bem, a arquitetura, toda a estrutura não é pensada de forma inclusiva, né? Então isso, na verdade, não é em função de um reconhecimento, é em função do capitalismo. O clube precisa de lucro, precisa de recursos, os recursos são muito grandes, né? Eles gastam muito, tem muito, como disse Túlio no início, é uma coisa muito empresarial. Então, quando o esporte vira empresário, vira uma empresa, né? As pessoas, os torcedores, são parte de um produto e não cidadãos. E isso é muito visível da forma como a polícia tem tratado a entrada dos torcedores do estádio, como se fosse boi, como se fosse contenção de pessoas assim animalizadas, né? Então a gente precisa retomar a ideia de cidadania. Essa violência no futebol praticada contra o Estado ao torcedor e o torcedor contra o próprio torcedor é resultado dessa falta de cidadania que a gente está vivendo. De educação nas escolas, quer dizer, como é que as escolas estão tratando o esporte? Será que existe um processo de inclusão dos jovens a conhecer um estádio de futebol? Eu fico pensando quantas vezes, né, as escolas não podiam ter eventos, atividades nos campos, abrir os campos no final de semana para atividades pedagógicas, educativas, né, com a juventude, para trazer aquele ambiente de acolhimento. Mas, na verdade, quando você vai com a família e não é acolhido, aquela violência ela é reproduzida porque ela já está na sociedade, que é isso que tudo está dizendo. Então, o estádio, que podia ser um espaço de paz, de pacificação, de mensagens civilizatórias, né, como acontece no mundo inteiro e como aconteceu nos estádios. Túlio, inclusive, é investigador disso, ele lembra que você escreveu muita coisa sobre como aconteceu a resistência democrática nos estádios, como os estádios foram importantes, jogadores e torcedores lutaram pela democracia no Brasil. Então, por que a gente não pode retomar isso? Porque os estádios, os eventos não podem ser pacíficos, eu acho que o esporte, em função do capitalismo, dessa engrenagem empresarial, perdeu muito de valores enquanto sociedade, enquanto democracia, enquanto defesa de uma vida, né, mais justa, mais igualitária, né? Pelé mesmo lutando pelos direitos da criança, né? Então cadê hoje os grandes jogadores envolvidos? Não que não tenha, a gente sabe, mas era preciso que isso fosse uma coisa muito mais fortalecida dentro do clube. O clube se abrir, inclusive, para os direitos humanos, né? Justo. E a gente tem essas percepções, né, de como é que funcionam as torcidas, e geralmente é uma visão mais maniqueísta, né? E a gente vai tentar pegar um pouco essas impressões de quem está na rua com a pergunta: o que é que você acha de torcidas organizadas? E é no próximo bloco. Agora só um instantinho que a gente volta já.
Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre violência no futebol dentro e fora do campo. Agora é a hora do quadro Fala Povo com Luiz Lima. As torcidas organizadas do futebol são formadas por pessoas apaixonadas por um time e têm, em geral, o objetivo de apoiar e incentivar a equipe do coração. Porém, nos últimos tempos, as organizadas vêm sido associadas a episódios de violência dentro e fora dos estádios em eventos esportivos. É importante ressaltar que não só pessoas das organizadas, mas também pessoas sem vínculo nenhum e torcedores também fazem parte dos episódios de violência. Por isso, o TVDH foi às ruas para perguntar: o que você acha sobre as torcidas organizadas no futebol? Eu acho um erro. E principalmente os dirigentes não era para aceitar uns torcedores desse tipo, porque não são torcedores. É por isso que o futebol está piorando dia a dia, porque em vez de dar uma boa renda, não pode, porque eu mesmo me esquivo de ir. Então, eu acho que isso é muito errado, e isso pertence mais à polícia, viu? De providenciar uma segurança nos estádios e até nas ruas. Eu acho que sobre a torcida organizada, eu acho não muito bom, porque eles sempre brigam, sempre tem confusão depois dos jogos, mesmo que entre eles é rivalidade, né? Aí eu acho muito boa não sobre isso, não. Eu acho uma violência desnecessária, eu acho que não tem porquê, dá pra curtir sem isso. E muitas vezes faz com que os próprios torcedores deixem de ir para os jogos com medo do que pode acontecer por causa dessas torcidas organizadas. Bom, a gente fala de torcida, mas a gente não vive só no tempo presente, né? O tempo presente, ele é fruto também do tempo pretérito que continua agindo. E o professor Manuel citou no segundo bloco, né, alguns estudos de Túlio justamente dessa resistência democrática na época da ditadura militar, que utilizava de várias ferramentas, de vários mecanismos para usar a violência, né, contra a população, e o futebol eles acabavam também utilizando como uma espécie de, digamos assim, apaziguação dos ânimos. Como é que era? Existem estudos que mostram isso, né? O Norbert Elias, né, o sociólogo alemão, que é a principal figura nos estudos, intelectual nos estudos nessa área, mostra que no futebol houve o que ocorreu, por exemplo, na política, né? A parlamentarização do futebol, com o estabelecimento de regras que evitava a violência dentro do campo, né, entre os jogadores. A gente sabe que o futebol praticado, ou o futebol com bola, praticado antes do Football Association, a partir de 1863, era muito violento, né? Então as regras vieram para fazer com que se eliminasse a violência dentro do campo de futebol. E depois vem toda uma legislação, constrangimentos que são criados para evitar a violência entre os torcedores. E durante um período, né, aqui no Brasil, na década de 80, a gente teve outro tipo de exemplo, que não é exatamente o exemplo que os grandes ídolos do futebol brasileiro têm dado nesse momento, muito pelo contrário, né? Por exemplo, de Reinaldo, né, que durante o processo de transição democrática, ou até antes um pouco, durante a ditadura, se manifestava claramente, né, em defesa da democracia, da convocação da Assembleia Nacional Constituinte e tudo mais. E depois Sócrates, com a democracia corintiana, junto com Vladimir, Casagrande, né, que foram grandes exemplos e que contribuíram imensamente para a mobilização, né, porque o futebol mobiliza muito. Se perdeu isso, né? De certa forma, os exemplos não são os melhores, mas refletem a sociedade que a gente tem, infelizmente. Porque o futebol não é uma ilha, né? Ele está no contexto do país, da sociedade em que está inserido. Agora, atualmente a gente tem manifestações importantes, né? Lembrar as torcidas antifascistas, né, que tiveram um papel muito importante nos 4 anos do governo Jair Bolsonaro, por exemplo, né, agindo sempre com uma posição muito firme em defesa da democracia e, de certa maneira, confrontando, inclusive, algumas manifestações que eram manifestações da extrema-direita e manifestações violentas, aí já fora do campo esportivo. Mas essas torcidas antifascistas, que hoje são bastante organizadas, elas representam algo positivo, né? Importante, porque defendem a democracia.
Infelizmente, isso não se reproduz em todo contexto, mas as torcidas organizadas têm trabalhos sociais, né, poderiam estar mais ligadas às atividades do clube, como o Manuel chamou a atenção, e colocaria no outro patamar essa organização, esse tipo de organização. E é sempre interessante também destacar esse lado positivo das torcidas, né? Que geralmente é o maior lado, inclusive. Mas quando a gente também vai para o cenário internacional, a gente vê que esse cenário de violência ela não é específica do Brasil, né? A gente tem casos, tem um caso emblemático dos hooligans, né? Ali em 85. Mas mais recentemente, por exemplo, a gente tem um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, que ele é constantemente achincalhado, né, nos estádios com cânticos racistas, chegaram a simular em um determinado jogo o corpo dele pendurado de uma ponte. E, para minha surpresa, ou não, quando a gente vai entrar nesses perfis que falam muito sobre futebol, os mais populares, e você olha para os comentários, você geralmente consegue ver um perfil um pouco mais conservador. Mas quando dá esse caso, por exemplo, com uma figura como Vinícius Júnior, que é uma figura pública, mas que já desperta outras mensagens, esse mesmo público começa a se colocar a favor, né, ou minimamente a favor dessa luta antirracista. A gente começa a ver uma iniciação de letramento racial. E aí, Manuel, eu queria justamente pegar esse gancho para a gente continuar essa conversa que a gente teve agora com o Túlio, de como é que a gente pode utilizar essas reflexões que acontecem no mundo do futebol e no mundo externo ao futebol, mas que se integram, para a gente fortalecer a luta pelos direitos humanos. Primeiro, não aceitar, né? Começa com o goleiro Aranha, não foi? Que é o primeiro jogador, é o primeiro case, né, no Brasil, que ele se insurgiu, né? Então, assim, hoje já está consolidado, pacificado, que se acontece isso, o juiz tem que parar o jogo. Não pode haver conivência com racismo, seja coletivo ou individual, que é injúria, né? Então, o ato de parar o jogo, o ato de criar condições para proteger o jogador é fundamental. E, como você disse, houve por parte ali da Europa uma solidariedade dos jogadores ao jogador brasileiro que estava sendo agredido, né? E isso é muito importante. E como, resgatando um pouco do que tu estava falando, teve o caso dessa transição, da tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro, você lembra que começaram a fazer bloqueios de BRs, né? E parece que teve uma torcida, eu acho que foi do Corinthians, né? Que tentaram bloquear e a torcida foi para cima e os golpistas tiveram que correr por conta da reação da torcida no sentido da defesa da democracia. Então isso é muito importante. A organização de uma torcida pode ter um potencial imenso no processo de letramento do esporte. Quer dizer, o esporte é uma energia que é capaz de canalizar a sociedade para o bem, para uma ideia de justiça social, para uma ideia de equidade, né, inclusive de gênero, não esse tipo de situação em que as mulheres são chamadas a ocupar o estádio porque não tem ninguém mais para ir, né? Porque isso é um pouco de uma utilização indevida da discussão de gênero. A discussão de gênero é outro patamar. É o futebol feminino sendo reconhecido, é a possibilidade do esporte ter capacidade de trazer à luz novos desportistas, né? O futebol tem isso, veja, o futebol é um esporte de custo muito baixo, por isso que ele se lastreia no território nacional e, ao mesmo tempo, ele constrói significados, que é o significado da coletividade, porque ninguém joga futebol sozinho, você precisa de um outro, ali você precisa de 2 times. Então, se você for muito bem trabalhado, o futebol é um instrumento que pode fortalecer a democracia. Justo. E a gente vai agora para o 4º bloco, que aí não sou eu que vou fazer a pergunta, mas é quem está nos assistindo. A gente volta já já. De volta com o 4º bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema violência no futebol dentro e fora do campo. Agora, o nosso convidado Túlio Velho Barreto e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Fagner Clemente. A violência no futebol não se limita apenas aos estádios. Infelizmente, o esporte mais popular do mundo por muitas vezes é manchado com episódios de agressões verbais e físicas. No Brasil, em casos de violência, há punições para clubes e torcidas organizadas,
de acordo com a Lei Geral do Esporte, que prevê multa e reclusão de 1 a 2 anos. Mesmo assim, os infratores nem sempre respondem pelos atos cometidos, comprometendo a tranquilidade e a segurança dos que de fato são torcedores. Sobre este assunto, a jornalista Thais Ramos tem uma pergunta para nossos convidados. Oi, me chamo Thais Ramos, sou jornalista, trabalho com futebol e se tem uma coisa que leva muito questionamento e discussão é acerca da violência ao redor dos estádios. Afinal, como os clubes e as autoridades podem trabalhar juntos para conseguir prevenir confrontos e conflitos entre torcidas? Manuel, quer começar a responder? Veja, eu acho que a primeira iniciativa é um pouco de que Túlio já apontou, né? Eu acho que o Estado ele é constitucionalmente orientado a chamar as partes, a organizar esse processo, né? Principalmente quando nós chegamos a esse nível de violência. Então, eu acho que o grande mediador é o Ministério Público, que poderia fazer uma grande articulação com esses entes, organizar um termo de ajuste de conduta, se for o caso, criando parâmetros para que haja um novo patamar, né, do ponto de vista do esporte. Agora, nada impede também que a iniciativa privada também tome iniciativa. Afinal de contas, tem tanto dinheiro envolvido, né? Por que não investir em segurança? Por que não investir em capacidade de prevenção? Não é? Por que não trabalhar campanhas educativas que mostrem a importância do esporte? Por que também tem que ser o Estado que tem que fazer isso? Né? Quer dizer, você pode ter jogadores, inclusive porque já são membros que podem usar redes sociais e fazer mensagens sobre a importância do esporte dentro dessa perspectiva civilizatória. Quer dizer, eu não sei porque é tão difícil fazer coisas boas quando você tem um potencial tão grande nesses clubes, né? Manuel já pegou a perspectiva do Estado, eu vou pegar a perspectiva dos clubes de futebol, né? Eu já fiz referência a isso, mas acho que a gente pode desenvolver um pouco mais. As direções dos clubes, elas muitas vezes são acusadas de terem uma relação, vamos dizer, promíscua com torcedores organizados. Por quê? Porque termina financiando as torcidas desorganizadas, bancando a ida para outros estádios para acompanhar clube, etc. Então, se é que existe algum tipo de relação entre a direção dos clubes e as torcidas organizadas, por que essa relação não se dá no sentido de tentar, ao máximo, incorporar as torcidas organizadas no dia a dia dos clubes, na vida social dos clubes, na vida voltada, por exemplo, a social, que eu digo, vamos dizer, lúdica, mas também social no sentido do atendimento a demandas de setores da sociedade que têm menos condições sociais e econômicas de participarem da vida do clube e, às vezes, até de assistir um jogo de futebol. Então, um trabalho social mais efetivo das direções dos clubes, junto com as torcidas organizadas, sobretudo, como eu falei, em áreas mais carentes, isso já contribuiria muito. Como o Manuel falou, por exemplo, a abertura do clube, quantos torcedores de um determinado clube nunca entraram na sede do clube, né? Ou nunca assistiram um jogo de um clube de futebol porque não tinha dinheiro para isso, não tinha condições econômicas. Então, uma série de programas sociais poderiam ser desenvolvidos pelos clubes junto com torcidas organizadas. A gente tem exemplo disso, por exemplo, na Europa, né? O São Paulo, por exemplo, um time da segunda divisão que deve subir esse ano para a primeira divisão no campeonato alemão. É um clube que tem no seu estatuto a proibição de cânticos homofóbicos, racistas, fazem programas com imigrantes, né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo desse clube lá em Hamburgo, então tinha, no auge da animosidade com relação aos imigrantes ali na Alemanha, o clube fez um programa para os imigrantes, vários imigrantes, terem condições de assistirem o jogo do time sem custo nenhum. Quer dizer, é um exemplo, né? E tem um compromisso mais social. Eu acho que os clubes podem fazer isso junto às torcidas organizadas. Isso tenderia a isolar grupos que se organizam dentro dessas torcidas para praticar violência, porque estão impunes. Então, realmente, a gente vê que o esporte, apesar da grande parte da torcida serem de pessoas pobres, mas os clubes, principalmente os clubes que estão em divisões, né, Série A, disputam Libertadores,
está sendo cada vez mais elitizado, né? As arenas As são arenas, às vezes são elitizadas. distantes, estão ficando distantes das comunidades, onde geralmente os estádios nascem, né? Os ingressos são muito caros, né? Você quer consumir alguma coisa muito... Então tem esse afastamento que acaba realmente incorrendo em outras questões, né? E aí a gente começa a pensar por que só é válido chamar as pessoas que são pobres quando vai ter algum jogo decisivo, né? Aí barateia, ou deixa de graça para lotar o estádio, ou então porque só serve chamar essas pessoas para fazer uma peneira, ou para chamar para ser aquele potencial, porque a gente vê essa instrumentalização muitas vezes, né, dos jogadores de futebol, porque se por um lado tem esse mundo assim mais elitizado, a maioria dos jogadores de futebol, no total assim do Brasil, ganham pouco. Quando ganham, e quando ganham em dia. Então, realmente são várias violências, né? Que não é só a torcida que sofre, não é só a população ao redor daquele contexto que sofre, mas os próprios jogadores também. Eu queria saber, Manuel, se há algum mecanismo, se é possível se criar algum mecanismo, seja do Estado, seja do clube, também para dar alguma seguridade para esses jogadores, pensando não só nos que estão na Série A, né, mas, por exemplo, os que disputam a segunda divisão num campeonato estadual. Veja, você falou uma coisa importante, Túlio escreve muito sobre isso, quer dizer, a necessidade de transparência nos processos de formação, né? Aquele caso terrível de que as crianças, né, estavam dormindo em contêineres, né, e aquilo ali pegou fogo no ninho do urubu, é uma evidência da precarização do esporte. O esporte acumula muito recurso para poucos, reproduzindo também a lógica do capitalismo. E a grande massa dos jogadores vive em condições, inclusive, sem relações de trabalho, né? Que são questões, inclusive, que afetam a justiça do trabalho, a falta de carteira assinada, a falta de pagamentos justos, equitativos, e sabe que é uma carreira muito intensa, porque a uma certa idade a pessoa não é mais atleta. Então, o que é que ele vai fazer depois dessa idade, né? Então, ele passa a ser descartado. Então, isso também é um problema social. Então, veja que o problema precisa ser visto de forma muito multifacetária. Tem o problema, os atletas em si vivem também violências dentro do processo de assédio, dentro dos clubes, né? Como disse Túlio, os clubes também não são espaços políticos complexos, tem disputas políticas dentro desse processo que fazem com que concepções mais atrasadas ou concepções mais progressistas estejam ali dentro de uma disputa muito grande. Os estatutos também são muito desiguais, né? Um dos maiores clubes do Brasil, não vou citar o nome, tem um colégio eleitoral de 300 votantes. Isso é uma distorção absurda. Então, na verdade, quem elege aquela direção é uma elite econômica que controla todo aquele empreendimento, né? Como eu digo, a gente está se afastando de clubes que têm um papel social, que é a sua finalidade constitucional, para se tornarem empresas. Nada contra o papel empresarial, né, que as empresas ou mesmo o clube, quando se profissionaliza, precisa ter para conseguir garantir recursos e fazer com que toda essa máquina funcione. Mas a custo de quê, né? A custo dos sonhos, da utopia, da esperança, eu acho que isso é um custo muito alto que a sociedade paga para que poucos sejam milionários, né? Ou multimilionários, né? A gente vai dar uma breve pausa para a gente voltar para o quinto bloco e continuar a nossa conversa. Espera aí que a gente volta já já. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre violência no futebol dentro e fora de campo, com a participação de Túlio Velho Barreto, sociólogo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Nesse último bloco, eu sempre aproveito para pegar algumas dicas sobre o tema, seja sobre a violência e o futebol, seja só sobre a violência, seja só sobre o futebol, para quem está nos acompanhando continuar em contato com o tema e, sendo bem sincero, para eu também continuar, porque é um tema que muito me interessa. Túlio, teria algumas dicas para a gente? Tem, assim, eu talvez não lembre algumas referências, mas posso dar algumas dicas aí. Existe, bom, praticamente a sociologia do futebol foi inventada por um sociólogo alemão e criada, né, por um sociólogo inglês. No caso, Norbert Elias, que estudou o processo civilizador,
e Eric Dunning. Então, Eric Dunning, que é o britânico, faleceu há poucos anos, ele tem uma série de estudos, né, na área do futebol, com muitos dados sobre violência no futebol, tanto no Reino Unido como em outros países, e também na América. Então, tem estudos dele que se referem ao Brasil, por exemplo. É uma leitura bastante importante, Eric Dunning. E tem alguns livros traduzidos no Brasil. Tem uma história interessante, porque Norbert Elias estudou o processo civilizador e Eric Dunning foi orientado por ele e quis estudar o futebol, né? E perguntou a Elias se tinha condições de aplicar a ideia do processo civilizador, a teoria geral do processo civilizador de Elias, para entender o futebol. Ele disse: eu não sei, porque eu não acompanho futebol. Leia a minha obra e venha me dizer se cabe ou não. E Dunning fez isso, né? Leu a obra dele e identificou tudo isso que a gente está falando, porque o que é que Elias diz? Um jogo, né, com bola, em algum momento foi transformado num esporte, né, quando se estabeleceu as regras, porque aí há a possibilidade de universalização daquele esporte. Esse esporte, houve um processo portanto, de esportivização, depois um processo de espetacularização, né? O futebol se transformou num espetáculo. E aí que começa a envolver as questões das torcidas, dessa maneira, né? Com cânticos e até levar à organização do futebol. E o processo seguinte foi a mercantilização do esporte. É isso que a gente vive. E aí começa todos esses conflitos, né, que a gente conhece. Então, essa é uma obra fundamental para quem quer se inserir nesse contexto. No Brasil, Luiz Henrique Toledo tem uma obra que é um clássico, né, que é Torcidas Organizadas. O livro foi premiado pela Ampox, que é a nossa associação na área das ciências sociais, e ele tem vários estudos aí. Aí tem outros autores que tanto tratam do futebol como fenômeno social e a violência relacionada a esse fenômeno social, como estudam torcidas organizadas. A ideia... por que surge torcida organizada? É aquela ideia do pertencimento a um grupo social que lhe representa e do qual você se sente fazendo parte, né? Daí, esse sentido é o sentido da organização da sociedade. O contexto da violência vai ser decorrência dos acontecimentos e da situação de cada um dos países, né? Como eu já falei antes, alguns mais desiguais socialmente e economicamente, outros uma sociedade mais homogênea, vamos dizer. Bom, então existem estudos nessa área, né? Existe uma boa bibliografia no campo das ciências sociais que pode ser utilizada por quem tem interesse em fazer um estudo acadêmico desse fenômeno, e não simplesmente tratar como um caso de polícia ou um caso, enfim, menor, né, que faz com que as pessoas tenham uma visão negativa da torcida organizada. Como eu falei, existe violência? Existe. Existem grupos dentro de torcidas organizadas que praticam essa violência? Tem que ser processada, tem que ser investigada, tem que ser julgada e tem que ser punido, como qualquer pessoa. Alguém que pratica violência no carnaval, durante o carnaval, não tem que ser punido? Tem. Se ele estiver desfilando num clube X, numa troça Y, essas troças, esses clubes têm que ser punidos? Não. Não é a punição no clube, é a punição do segmento da sociedade que pratica a violência. Uhum. Já pensou se houve um assalto no Galo da Madrugada e a punição vai ser não pode ter folião no maior bloco do mundo, né? Chega essa mesma lógica. Manuel, e você teria alguma coisa para nos indicar diretamente sobre esse tema ou que dialogue com ele? Eu acho que é o próprio Túlio. Os artigos que Túlio faz, a publicação, que ele humildemente não citou as publicações dele, mas Túlio é um entusiasta desse tema e tantos outros pesquisadores, né, Túlio, que ele conhece, que fortalece a ideia de uma pesquisa mais qualitativa, sair do senso comum, que é isso que ele está trazendo para a gente, que eu acho que é muito importante, desses sentimentos maniqueístas, entendeu? De que é algo tão ruim, deletério e tal, não é verdade. Existem ali pessoas
que precisam também ser respeitadas, né? Que podem, né, e devem contribuir para o esporte, e ao mesmo tempo o próprio esporte que está se descaracterizando em função desse... eu me lembro muito de Celi Tafarel, uma pesquisadora da Universidade Federal, né? Sávio Assis também, que foi orientando dela, trabalhava muito o esporte e o marxismo, né? Eu acho que essa pegada de trabalhar as relações econômicas e o esporte são pontos de partida muito interessantes para repensar o esporte e repensar o fenômeno da cultura artística, né? De como é que essa arte que é cultura passa a ser, na verdade, produto nesse capitalismo. Eu vou me atrever também, vou fazer uma indicação, mas vai ser uma indicação um pouco diferente, né? Vai ser, vá ao estádio, né? Vá viver aquela emoção e vai entender, né, essas violações que a gente afirmou aqui que acontecem em diferentes camadas, né, em diferentes segmentos, mas também, como o Manuel falou, né, não é tudo... A vida não é pão, pão, queijo, queijo, né? A vida é um sanduíche, então também tem as suas partes felizes, alegres, de integração social, de conhecer novas pessoas, de estar em prol de uma questão maior, de estar articulados numa torcida antifascista, de estar numa torcida feminina que reivindica que se parem os cânticos homofóbicos e transfóbicos. Que é uma forma de violência também. Pois é uma violência extremamente pesada, né? A gente tem um ex-jogador que passou pelo São Paulo, né, Richarlison, que ele hoje é comentarista numa das maiores emissoras do Brasil, que depois de se aposentar, alguns anos depois de se aposentar, que ele conseguiu dizer que ele era bissexual, porque ele tinha muito medo como ele ia sofrer essas violências, como o irmão dele, que era jogador, ia sofrer essas violências como a família, né? Então, que a gente crie espaços, né, em toda a sociedade que sejam verdadeiramente... nos proporcionem uma vida digna, né, na sua plenitude. E os direitos humanos sejam plenamente respeitados. Exato. Túlio, Manuel, muito obrigado pela conversa. Agradeço demais a presença de vocês e a gente se encontra numa próxima. Obrigado. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e participe nos enviando sugestões de temas para serem abordados aqui no programa. Estamos no Instagram e também estamos no YouTube. Até a próxima!